Mas eu não ia lembrar. Falou, cara. Obrigado, Wilson. Bom trabalho. Então, tchau. Tá sim. Não, eu meti um videozinho no cadastro. O vídeo. Na própria palestra. Tá embutido. Acho que passou. Não, acho que não. Passou. Esse. Aqui não tá com o vídeo. Esse é o próximo. Esse aqui. Se você dá um. Beleza. Tá legal. Não sei se vai ser o som. Tudo bem. Então tá. Tá legal. Então, minha gente, desculpem o atraso aí. A gente tá quase em cima da hora. Então, vamos começar o trabalho de hoje. A gente vai ter a apresentação do Rodrigo, Construindo a Fé com Material Apropriado. E vamos começar com uma leitura e a oração. Então, eu vou fazer a leitura hoje. O livro é Ceifa de Luz, do Chico. Pelo Chico, mas é do Emmanuel. Então, subdesenvolvimento espiritual. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-lo não em contendas de disputa. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 1. Quando a palavra subdesenvolvimento toma lugar na designação de grupos humanos menos dotados de mais amplos recursos, na ordem material da vida terrestre, não será impróprio referirmos a outra espécie de carência, a carência de valores do espírito. Isso nos induz a reconhecer a existência de uma retaguarda enorme de criaturas empobrecidas de esperança e coragem, não obstante, quase toda ela constituída de companheiros com destaque merecido na cultura e na prosperidade da terra. Abastece-te de suficiente amor para compreendê-los e auxiliá-los. São amigos chamados a caminhar nas frontes de evolução, com áreas enormes de influência e possibilidade no trabalho do bem de todos, mas detentores de escassos recursos no campo do sentimento para suportarem com êxito as crises das épocas de mudança. Esse encontrou diferenças de conduta nos descendentes fascinados pelas experiências passageiras de equipes sociais em transição e se marginalizou nas moléstias da inconformidade. Aquele traumatizou-se com as provações coletivas, em que grupos vários de pessoas se viram defrontadas pela desencarnação em conjunto, e se refugiou nas instituições de repouso e tratamento mental. Outro observou criaturas queridas a se desgarrarem do lar, para se realizarem livremente nos ideais próprios, e transformou-se em doente complexo. E outros muitos viram a morte dos entes mais caros, arrancados ao corpo nas engrenagens da própria civilização, e mergulharam-se na dor que acreditam sem consolo. Se podes enxergar os conflitos impostos ao mundo pelo materialismo que vem desfibrando o ânimo de tantas criaturas, enternece-te com os sofrimentos de quantos se encontram nas faixas de subdesenvolvimento espiritual e trabalhemos nas novas construções de fé. Terezinha, você faz oração pra gente, por favor? Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Aqui estamos, Senhor Jesus,
para iniciar mais um trabalho do dia de hoje. Agradecemos, Senhor, pela vossa presença sempre entre nós. Agradecemos porque o vosso amor faz com que nossos queridos companheiros espirituais aqui da casa estejam aqui conosco, organizem, supervisionem os trabalhos e nos auxiliam sempre. Queremos ainda, Senhor, vos pedir que abençoe a todos os que aqui estão, os que ainda vão chegar e aqueles que por diversas razões não puderem comparecer. Pedimos ainda, Senhor, que abençoe o nosso palestrante, para que ele possa, com tranquilidade, apresentar a mensagem de hoje, em vosso nome. Graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Então, gente, uma gratidão, né? A gente voltar para compartilhar mais um estudo e vencermos a nós mesmos, né? Porque é sempre um desafio quando a gente tem que se colocar na posição de estudante, né? E a gente resolveu trazer de uma forma assim diferente a mensagem de hoje, que é construindo a fé com o material apropriado. Porque quando a gente fala em construir, né, essa história ela é inédita, tá? Vocês nunca ouviram falar da história dos três porquinhos. É uma psicografia de Chico Xavier pelas mãos de Peppa Pig. Então, essa história é um pouquinho diferente, mas a gente lembra da nossa infância, a história dos três porquinhos, como era. E quando a gente fala em construir, né, uma casa, talvez alguns de vocês estejam na área de construção ou conheçam amigos, né, da área de construção, mas mesmo um leigo que tem um teto para morar pode imaginar que uma casa, ela, teoricamente, pelo menos, deve ser construída com material correto, né? Porque imaginemos que uma casa ela precisa ter uma base forte para sustentar as paredes, o telhado, o chão para sustentar o peso, né, da frequência na casa. Será que a gente for dar uma festa numa casa, né, ou uma casa que tenha 2 andares, quantas pessoas será que eu posso colocar dentro de uma casa? Igual a gente vê aquela mensagem, a plaquinha no elevador, que diz que tem um limite, né? Então, quando a gente for construir a nossa própria casa, a gente provavelmente vai querer um material bom, né? Para ter certeza que vai durar, que não vai ranger, né? Mas essa historinha, então, é baseada nisso. A nossa fé, com que material nós estamos utilizando para a construção da nossa fé? E aí que a gente vai digerir um pouquinho para a gente entender. Então, fazendo a analogia, a comparação com a nossa própria casa, se nós formos construir a nossa própria casa, vamos escolher um material que é apropriado. Tenho certeza que está passando aqui. Passou? Passou. Então tá. Então eu vim trazer a historinha aqui que eu vou ler, e vocês vão entender por quê que eu tenho que ler, e vamos paginar, como se fosse aquela historinha que a professora reúne todos aqueles alunos, né, sentadinho, interessados para ouvir a historinha, e a gente vai paginando. Então, era uma vez 3 porquinhos. Olha os nomes: Palha, Graveto e Rocha. Eles foram criados por uma mãe muito dedicada que os deixou viajar numa jornada e experimentar a vida. Não parece um pouquinho a história do filho pródigo, né? Dos 2 irmãos?
A gente quer experimentar a vida, não é assim? Eles eram diferentes em personalidade, diferentes em caráter, cada um com sua própria dose de fé. Quanto mais forte a base, melhor a estrutura. Agora, para a gente dar uma pausa aqui, antes da gente continuar, a gente precisa entender sobre a nossa vida material, né? O que é Mamon, como a gente vê nos estudos, o Deus Mamon, né? Não é Mamão, é Mamon. A definição do dicionário diz que, vindo da Bíblia, representa a riqueza, a cobiça e ganho do mundo personificado com um falso Deus no Novo Testamento. É relacionado a riquezas e ganho material. Então, vamos considerar que quando a gente se refere a Mamon, nós nos estamos referindo a prazeres, a paixões do nosso mundo material. E Mamon aqui vai ser representado por um personagem muito importante da historinha. Então, nós conhecemos que quanto mais forte a base, melhor a estrutura. Então, vamos lá. Dentro dessa fé, eles, os 3 porquinhos, né? Palha, Graveto e Rocha, eles compartilhavam uma coisa em comum. Eles gostavam de Allan Kardec. Eram seguidores da doutrina espírita. Eles aprenderam a amar Jesus, a sua vida de bondade e seus exemplos vivos ao qual muito apreciavam. O primeiro irmão, seu nome era Palha. Era um pouco teimoso. Preferiu acreditar à sua maneira. À noite, ele vagava pelo mundo dos prazeres, mas se mostrava outra pessoa durante o dia. Palha era legal a todos, confortava. Gentil e amigo a quem o procurava. Suas próprias dificuldades ele não compreendia, em busca da felicidade com sua mão vazia. Palha sabia o que gentileza era, mas o Deus do prazer, Mamon, ele também venera. Esquecido dos compromissos a que se comprometia, que tipo de companhia será que atraía? Mas tentação, o nome do lobo mau. Na esquina ele espreitava, esperando pela hora da grande cilada. Quando nossa guarda está desatenta, atormentada, uma distração apenas para nos derrubar na jornada. Palha não vigiava e orava como deveria. Às vezes caía em armadilhas, como podia. Olha as armadilhas aí do nosso mundo. Muitos tropeços, muita agonia, muitas ajudas e avisos desde o início, muitas paixões, muitos vícios. Tentação não tolerava falha, boca aberta, sua garra afiada. Tentação nem mesmo apreciava tentar construir usando palha. Tentação, faminta por sangue, seguia sua presa contento, esperando por momento certo, esperando por tempestade e vento. Um dia, a tempestade foi forte. Tentação no seu dia de sorte, aproveitando um instante de falha, derrubando a fé feita de palha. Palha correu para o seu outro irmão, quem prontamente tentou ajudar. Juntos, desafiando tentação,
que passou aos 2 caçar. Graveto, o irmão do meio, confiante em si até demais, agindo sem nenhum receio, forte, mas imune jamais. Ele muito o irmão amava, jurou proteger e ajudar, de tudo por ele tentava, mas também esqueceu de vigiar e orar. Ninguém deve ao lobo provocar, para não ser mordido na orelha. Tentação sabe se vingar, lobo com pele de ovelha. Graveto, com fogo não se brinca, chamas são como cupim na madeira. O calor esquenta e trinca, é como casa feita na areia. Tentação sabe o que faz, paixão para o fogo é combustível, experiente e muito tenaz. O resultado é sempre terrível. Agora, o terceiro irmão em questão vem para nós exemplificar, nos deixando uma nova impressão, com a paz e amor em seu lar. 2 irmãos, para o irmão Rocha fugindo, escaparam por pouco dos destroços. Tentação, ambos perseguindo, dor e arrependimento até os ossos. Fé sobre palha e graveto, diferente construir sobre a rocha. Minha casa é um castelo de pedra, pedra não tem medo de tocha. Rocha era forte pacificador, um bom cristão, bom semeador. Vivia a todos perdoando, compreendia e aceitava amando. Rocha guiava, ensinava, não julgava, perdoava, não brigava, a todos amava, não gritava, a paz nele reinava. Mas tentação traz muita ilusão, é veneno escondido em maçã. Atração e muita distração, nossa ação, uma reação na manhã. Rocha tinha fé, acreditava, tranquilo, não se precipitava, pacificava a quem duvidava, seguro com ele ficava. Tentação, tentou de tudo que podia, vento, fogo e tempestade. Rocha, fiel como deveria, testemunho desde tenridade. Tentação, agora cansado e suado, fraco, triste e frustrado, desistiu da casa invadir, decidiu se mandar dali. Os 3 irmãos, muito satisfeitos, alertados em orar e vigiar, com Jesus aprendendo do seu jeito, melhor prevenir a remediar. Como pode uma casa tão forte construir de dentro para fora? Meu Jesus, meu amigo, meu norte, meu guia, a Deus toda hora. Então, nós vejamos com essa historinha que mostra a importância do orar e vigiar. Que tipo de material nós estamos escolhendo para a nossa fé, na nossa casa íntima? Porque essa casa ela tem que ser construída e mantida de forma... Porque além do material apropriado, é preciso vigiar. Não é assim que a gente aprende? Porque a gente tem que vigiar a estrutura. Ela não pode ter rachadura. Ela não pode ter falhas. E sempre que alguma falha vier a acontecer, a oração é a ferramenta da renovação, não é? Que a gente vai fazer uma reforma íntima. E essa casa precisa ser reformada toda vez que uma rachadura aparecer. Então, essa é a ideia. E a gente vai fazer uma visita agora para correlacionar a historinha naquilo que a doutrina espírita nos ensina. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, que fala dos bem-aventurados, os que são misericordiosos, qual o sacrifício mais agradável a Deus?
E aqui tem a passagem. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ele mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão. E depois volta e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com o teu adversário. Então aqui a mensagem fala que adianta nós dizermos, Senhor, Senhor, se eu com meu irmão eu tenho uma desavença, né? Se eu com meu próximo eu tenho algum problema. Então, o Senhor diz, muito bom, você quer trazer um presentinho, mas o melhor presente não é assim dentro da família, quando se tem uma mãe, um pai, ou até mesmo uma avózinha, né? Que essa coisa acontece muito de vó, e fala, meu filho, faz as pazes com fulano. Vocês, quando jovens, brincavam tanto, se amavam tanto, e ficam com essas brigas, e não se falam há tanto tempo. Então, se os nossos entes queridos, nossos parentes, são capazes de chegar para a gente e falar assim, vai lá, faz as pazes, perdoa, pede desculpa. Ah, mas eu não fiz, quem fizeram comigo, assim. Mas quem fez não está bem da cabeça. Vai lá, você está melhor, está mais equilibrado. Vai lá, pede desculpa, fala, pera, eu fui imaturo. Imagina o nosso Senhor, né? Que ele fala que todos nós nos amemos como irmãos. Ele fala, antes de trazer um presentinho para mim, me presenteia com teu amor que seja capaz de perdoar alguém. Me presenteia com teu coração que vai ser capaz, porque você agora está construindo, tem um material forte no seu coração, a sua casa íntima está sob base de rocha e não de areia, e não feita de palha. Vai lá, mostra esse teu lado, mostra que você é capaz. Então é isso que é a mensagem. Vai lá e faz as pazes com aqueles que você tem desavença. E aqui ele continua, enquanto estás com ele. E a gente pode pensar isso no sentido físico e no sentido espiritual. Porque muitas vezes, até mesmo aqui, né, dentro da casa espírita, aqui a gente não tem desavença alguma, né? A gente não tem nenhum tipo de atrito, todo mundo se dá bem, todo mundo aceita o jeito do outro, do jeito que é, as vontades. Eu quero desse jeito, outro fala assim, não, mas é desse outro jeito, né? Assim, até aqui. Então fala, faz as pazes. E acontece, muitas vezes, o melindre ou a situação onde a gente é incapaz, né? Ainda não consegue. E aí, muitas vezes, sai dessa casa, vai para outra, né? Não consegue mais lidar. A gente é assim. A gente tem amigo que depois não é mais amigo, não é? Que a gente não consegue lidar com essa situação. E então ele fala aqui, enquanto estás com ele, porque como a gente sabe a oportunidade que nós temos, imagina quando chegarmos ao mundo espiritual e pensar, nossa, então fulano era aquele cicrano que, quando eu estava em outra vida como Beltrano, eu prometi que ia ajudar, que eu ia tolerar, que aquele era quem me desafiaria. E eu prometi, eu caí de joelhos perante a espiritualidade e falei, eu vou tentar, eu vou amar, eu vou fazer o melhor das minhas forças. E aí eu me dou conta a oportunidade que eu tive e joguei fora, né? Imagina a nossa face, né, perante a verdade da nossa consciência. Como é que será que o nosso coraçãozinho, será que o nosso coraçãozinho vai ser de palha naquela hora ou vai ser de rocha, né? Então é isso que ele está falando. Não só no lado espiritual da coisa, né? Enquanto está com ele encarnado, mas a oportunidade de estarem juntos, até fisicamente, e a gente jogar aquela oportunidade fora. Então, se não, ó, vocês estão a caminho do tribunal da consciência. Vai chegar a hora. E aí, quando chegar lá, né, fala, vai ter muito chororô e ranger de dentes, né? A oportunidade que a gente perde. Então, a gente está sendo avisado desde lá de trás. Mas aqui nós não somos pessoas orgulhosas, né, nem egoístas. Então, aquele que pisa no meu calo,
Eu falo, muito obrigado. Você é um desafio na minha vida, né? Sim, pode vir. Não, aqui, ó, bota o outro pé. E fala assim, não, dê a outra face, não, você bota o outro pé, né? A pessoa pisar. Claro que não é bem assim, né? Na brincadeira não é bem assim. Porém, que tipo de sentimento eu estou tendo no meu coração, na minha casa íntima, né? Porque como eu posso ter fé e dizer, Senhor, Senhor, como eu posso amar a Deus sobre todas as coisas? Tudo bem que a gente não chama outro de coisa, né? Mas como eu posso amar a Deus, né? Dizer que eu amo a Deus, eu amo a Jesus, Jesus. Toda vez que fizeste por aquele pequenino, toda vez que vestisse aquele com agasalho, deste um prato de comida, visitaste aquele no cárcere, estava fazendo a mim. E, nossa, isso chega a doer, né? De pensar assim. A gente não gosta de ficar lembrando disso, porque vai lembrar daquele que a gente tem desavença e vai falar, não, mas aquele, não, Jesus não estava ali naquele momento, não é possível, né? É a sensação que a gente tem. Então, ele fala, antes de trazer o presentinho no altar, volta para tentar refazer, reata os laços. Porque a ideia é, aquilo que Deus une, não se separa. Não é assim? Pelo menos essa é na teoria. Né? Na nossa prática é mais complicado. E aqui a gente vai do capítulo 10 ao capítulo 17, sede perfeitos, que é o caracteres da perfeição. Ouvistes, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Então ele fala, antes de trazer ao altar, reconcilia-te com o teu inimigo, ama o teu inimigo, né? Em outra passagem. Porque como pode amar a mim se não amas o teu irmão? Então mostra que me ama, amando, tolerando, tendo paciência com teu irmão, perdoando, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Deus que ama a todos, o filho mais certinho e aquele rabugento, né? Que só apronta com os pais, que há preocupação. Quem aqui cresceu com irmãos, sempre tem aquele que é a ovelha negra da família, né? Assim que a gente chama, e dá preocupação, muitas vezes dá ciúmes na gente, fala assim, nossa, eu sou certinho, eu sou aquele irmão que fica do lado do Senhor ali, e o outro apronta, e tem sempre uma ovelha para ser ofertada, né? Para fazer um churrasquinho. E agora, então a gente até tem esses ciúmes, mas Deus ensina que ele mandou o seu filho para cá, né? O seu unigênito, né? Como se diz, ele mandou o seu melhor para nos ensinar. Tá pensando, por quê? Isso tudo rebelde está reencarnando nesse planeta de provas e expiações. Só tem rebelde aí, tudo farinha do mesmo saco. Vou mandar logo, assim. Pois é, não é assim nas escolas? Aquela turma bagunceira que ninguém sabe aprender, ninguém quer nada com nada. Aí, de repente, você vê um professor lá maravilhoso, tem PhD disso, PhD daquilo, né? Um monte de coisa. E falar, mas como você tem coragem de pegar uma turma dessa? Assim, pois é, porque ninguém quer. E eu tenho um cabedal maior para poder conseguir conquistar e ensinar. Então vai mandar o melhor. O melhor tem a maior chance de conseguir alguma coisa, não é assim? Então, se ele manda o melhor para os rebeldes, se ele bota o sol para brilhar sobre os bons e os maus, se ele faz isso sem ter distinção, se ele derrama a mesma justiça, o mesmo amor sobre o justo e o injusto, né? Qual recompensa temos de eu só falar, eu só amar aquele que me ama de volta? Aí é fácil. Amar os nossos filhos que nos amam, e a gente, né? Aí ele fala, não, vai nos seus inimigos. Aí sim você vai mostrar que realmente... Porque não fazem os publicanos, né? Não fazem os coletores de impostos daquela época, não fazem os traficantes de hoje, os criminosos, os assassinos. Eles também não têm mãezinha, não têm família, não têm filhos. Eles também não se amam entre eles. Eles também têm amigos.
independente de se estão na mesma situação, eles também se amam. Então, você ama os seus, ele ama os deles. Que mérito que tem? Agora, o mal ama o bom ama o mal, né? Então, tá aí. Então, ele dá exemplo dos gentios também, né? Que era considerado na época o gentio aquele que não era, né, o judeu de Jerusalém, tinham outras crenças, idolatravam, digamos, outras partes de crença e conheciam a Deus, mas, ou seja, não eram realmente aquele, nem mesmo o ortodoxo, né, de Jerusalém, então era como se fosse o pagão. Então, se eles também fazem dessa mesma maneira, assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, essa passagem está em Mateus. Então, nós vemos que estamos sendo convidados a amar o nosso inimigo. Mas como eu posso amar o meu inimigo ou aquele que eu tenho desavença se ele fez algo comigo que me magoou, que criou uma manchinha no meu coração, rachou a minha casa íntima? Eu achava que eu botei que a minha casa é feita de rocha, mas será que comprei o tijolo certo? Será que a mistura que eu fiz lá de cimento com areia deu certo? Eu não botei pedra o suficiente? Algo não está dando certo, está rachando, né? Agora vamos ver se a gente consegue ver esse vídeo, porque para amar o nosso inimigo, a gente precisa disso aqui também. Não sei se está saindo o som, mas não tem problema. Não.
Então, nós vemos que o perdão tem um poder muito grande em nossas vidas. Faz parte desse material, dessa nossa casa íntima, porque quando a gente é magoado, né, muitas vezes ao ponto máximo, né, do rancor, é uma rachadura em nossa estrutura, em nossa base. É como se a gente deixasse o mofo, a umidade tomar conta e fica ali roendo, corroendo e minando, né, a estrutura dessa nossa casa íntima. E o perdão, ele é libertador, né? É como se a luz voltasse a brilhar sobre a cabeça dos justos e dos injustos. Então, nesse ponto, a gente está se libertando. A gente está colocando antibiótico na bactéria que está ali destruindo a nossa saúde. E no Sede Perfeitos, dando continuidade, o homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Olha só, o homem de bem. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. A exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas. E só se lembra dos benefícios porquanto sabe que será perdoado, assim como ele mesmo houver perdoado. E Jesus nos ensinou com a oração do Pai Nosso: perdoai assim como eu perdoo. Não é assim? A gente vê que Rocha, na historinha, ele era forte, pacificador, dizia. Era um bom cristão, bom semeador. Vivia a todos perdoando, compreendia e aceitava amando, dizia a historinha. E continuando, fala: estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Todos os seus esforços são empregados para que amanhã possa dizer que existe nele algo melhor do que o hoje ou o ontem, né? Então vejamos que nós, nessa posição de cristãos, de espíritas e de pessoas, porque isso são só rótulos que nós nos colocamos, mas no fundo, nós somos pessoas procurando o nosso melhor, sermos pessoas de bem, não é isso? Então, não importa a denominação, o importa é que estarmos tentando ser melhores do que fomos ou do que estamos. Então, esse é o ponto. Os bons espíritas. Estou falando de vocês. Aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se em um grau superior de adiantamento moral. O espírito já se sentir agora, né? O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Então, a gente, como espírita, independente do nível que nós estamos, é uma posição que a gente já consegue identificar, né, as certas, ou pelo menos certas dificuldades que temos, pelo menos no fator que precisamos melhorar. Conseguimos notar, de alguma maneira, mesmo que seja uma dosagem homeopática, que tem algo que pode melhorar, né? É como se a gente não gosta de café preto sem açúcar, e tem que jogar um pouquinho de açúcar ali para, né, tolerar, conseguir. E uma comida
completamente sem sal. E não, vós sois o sal da terra. A gente joga um pouquinho do sal e dá um saborzinho, né? Para melhorar ainda. Então, isso, como espíritas, já temos essa noção de que algo a gente pode ainda melhorar. Os princípios da doutrina nele fazem vibrar as fibras que nos primeiros permanecem insensíveis. Em uma palavra, foi tocado no coração. Então, para a gente entrar aqui, nesta casa, talvez alguns de nós tenhamos vindo de outra denominação religiosa, mas entramos aqui e voltamos aqui, continuamos voltando, porque algo tocou o nosso coração, né? Algo fez com que a gente falasse, isso é um bom remédio para mim. E por isso sua fé é inabalável. Estamos falando dos bons espíritas, né? Vocês, não eu. Um é como um músico que se comove com os acordes, enquanto que o outro só ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Será que já estamos transformados? Né? Podemos sair por aquela porta e falar: passei de ano, papai. Senhor, Senhor, aqui está o meu presentinho. Será que esse não seria o melhor presente para o Papai do Céu? Né? A gente falar assim, eu sou completista. Acho que era completista que falava, não era? Quando a pessoa vinha numa missão e fazia tudo 100%, né? No nível André Luiz. Raríssimos, né? Por sinal, né? Pois é. E pelos esforços que faz para dominar suas mais inclinações. Enquanto um se satisfaz no seu horizonte limitado, o outro que compreende alguma coisa de melhor se esforça para libertar-se dele e sempre o consegue quando tem a vontade firme. E numa das perguntas no Livro dos Espíritos diz, mas não é difícil fazer essa transformação moral? Né? Outras palavras. E a espiritual, gente esperando que a resposta seja nossa, é um desafio, é uma prova de cálculo. Não, ele fala, não, é mole. Basta você querer. Basta ter vontade. E muita coisa que a gente não consegue fazer nessa vida, a gente tem vários planos, principalmente quando chega no final do ano, né, falar as resoluções que a gente, né, e a gente passa uma semana e a gente já esqueceu, assim, deixa pro ano que vem, né, assim. Mas tem gente que consegue, que bota assim, não, agora vou, né, e vai. Então a gente vê que as mais inclinações são as tentações, como o lobo mau, que vinha tá na espreita, só esperando uma oportunidade de rachadura, né? Para vir, não, vem para esse lado de cá, vem para o meu lado. E aí vale a gente pensar na parábola do semeador. Porque nós estamos falando da estrutura nossa, que é feita de palha, de madeira ou é rocha. Então, na parábola do semeador, ele fala: certo homem saiu para semear, enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Então, está rasa a nossa fé? Será que está muito rasa? Eu tenho fé, mas não me incomoda, senão o bicho pega, né? Então, é esse tipo de exemplo. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes, não tinha a base fortalecida, o alicerce para sustentar as pancadas, vento, tempestade, fogo, né? Tentação vem assim. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, aos quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu fruto, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, que ouça. Então, Jesus, contando essa parábola do semeador, essa historinha, falando que onde será que nós estamos plantando a nossa semente? Nós estamos construindo a nossa casa num barranco, mas e o alicerce? Está bem estruturado? Está bem concretado?
Nós estamos construindo no plano, no charco, para ela afundar, ou estamos construindo sobre a rocha? Ela é feita de areia, de palha, de madeira? Então, essa é a ideia. Onde será? Porque no momento que a gente tem a estrutura forte, não importa se a gente jogar a semente em terra, se não tiver, se a gente tiver fé fortalecida, de jogar na semente no árido, vai chover. Porque o sol e a chuva vêm para os justos e injustos, mas a gente, na nossa fé, na nossa confiança, a fé não é acreditar somente, é se jogar, é ter certeza que vai acontecer. É só uma questão de tempo. Ah, mas você não conseguiu isso. Por enquanto. Não é no meu tempo, né? No tempo de Deus. Muitas vezes a recompensa é imediata, mas muitas vezes não é aquele emprego que eu quero, aquela casa que eu almejo, o carro, ou qualquer desafio na vida, né? E que a gente quer fazendo com o nosso esforço. A fé é a dedicação. Não existe nada que não é maná, não cai do céu, não é assim a expressão, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte, Deus faz a dele, né? O que é seu, ninguém tira. Não é assim que a gente aprende? E é assim que a gente deve prosseguir, com a confiança o suficiente, a gente se jogar, sabendo que eu fiz tudo o que eu podia. E o que Jesus exemplificou, né, sobre a fé? O que ele veio falando para a gente nas histórias? Ele falou, a tua fé te salvou. Mostrando, né? Se a gente tinha o exemplo da senhora com a hemorragia durante anos, que ela foi capaz de, no meio da multidão, e a fé dela era tão forte que ela falou, eu sei que se eu tocar ali na barra, na túnica do mestre, se eu encostar ali, eu vou conseguir ser curada. Tem uma fé maior do que essa, né? Alguém me tocou, quem me tocou? Todo mundo te tocou. Se ficar aí, todo mundo vai tocar ainda. Eu falo assim, não, saiu virtude de mim, alguém realmente me tocou. Alguém tocou do meu coração, e do meu coração saiu o amor para curar aquela pessoa, porque a fé daquela pessoa era tão forte que ela se curou. Aconteceu com pessoas na cegueira, na paralisia. Você lembra da história do centurião de Cafarnaum? Onde ele, imagina naquela época, conta-se na história que um romano não podia estar junto do... eles tinham gerizas, eram os conquistadores, eram estrangeiros que invadiram a nossa terra, a gente tinha que se submeter a eles. E um centurião, que é um comandante, né, chefe ali no exército, então ele tinha os seus soldados, se aproxima de Jesus e pede para que ele cure o seu servo, que era muito querido, estava doente à beira da morte. E a fé dele era tanta que Jesus falou, tá bom, vamos lá. Aí ele falou, não precisa. Eu que sou eu, chego com meu soldado e falo, vai para lá, faz aqui, faz acolá. Eles obedecem. Você que veio de Deus, você manda um anjo seu, só você levanta a voz que ele vai estar curado. Aí Jesus, eu nunca vi um exemplo tão grande de fé em toda Jerusalém, vindo de um romano, que nem segue a gente, né? E ele falou. Ele acreditou, porque a fé dele era essa. E quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino, que estava lá possesso e estava tendo tanta dificuldade, ele se jogava na água, ele se jogava no fogo, era uma perturbação, a mãe desesperada, e os discípulos não conseguiram. Jesus chegou lá e falou, ei, corre. E aí os espíritos se mandaram. O menino ficou curado na hora. E aí eles ficaram, mas por que a gente não conseguiu curar? O que aconteceu? Ele falou, a sua fé de vocês não era suficiente. É muito rasa ainda. Vocês têm que realmente acreditar. Eu dei a permissão. Eu, junto ao meu pai, sou o único que posso perdoar os pecados. Eu tenho essa posição. E eu tenho a posição de te dar o poder. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que confiar, né? E nessa mesma ideia, ele fala sobre a fé que remove montanhas, né? Que ele dá o exemplo do grão de mostarda.
Falou assim, se vocês tiverem a fé do tamanho do grão de mostarda, que é dito que é a menor semente que existe no mundo, né? Uma coisinha pequenininha, mas já viu a foto de uma árvore de mostarda? É uma coisa frondosa, é enorme. Então, como um negocinho tão pequenininho pode... E aí ele falou, em terra fértil, se você jogar a sua semente, não joga na rocha, não joga entre os espinhos, porque você vai ser tentado e vai ser... O que a gente faz? Nós estamos aqui, a gente vai sair daqui e vai andar com quem a gente não bate, ou quem não está na nossa mesma crença, na mesma, de ideais? Não. Se a gente tem uma certa dificuldade, e não tem aquela frase meio errônea, mas fala, diga com quem andas, eu te direi quem és, mas diga com quem andas, o que vai acontecer? Muito provável. Se a gente não tem a nossa fé forte, a gente se contamina. Não é assim? Não acontece que a gente muitas vezes se dá conta que está numa energia tão negativa ou tão assim, pode ser de qualquer, pode ser até política. Está no meio da coisa assim, a gente já começa, opa, esse não sou eu, né? Não quero isso para mim. Ou talvez numa discussão acalorada e em qualquer outro assunto, a gente, opa, não quero isso para mim. Então, esses são os espinhos que sufocam a gente, se a gente não vigiar. E na hora que aparecer essa rachadura, a gente ora, pede ajuda. Opa, me tira daqui, Senhor, né? E ele fala, se você tivesse a fé aqui, se você falasse para essa montanha, sai daqui e vai para lá, ela iria. Que é no sentido figurativo, mas a gente sabe o que acontece. Não é quando a gente fala, é uma tempestade em copo d'água. A gente olha, uma pessoa tem um problema, a gente tenta analisar aquele problema, mas olha que besteira. A gente consegue lidar com aquele problema dessa forma. Mas um outro problema que a gente tem, a gente faz uma tempestade em copo d'água e a pessoa olha e fala assim, mas que besteira. Assim, então, o problema dos outros é sempre fácil de a gente solucionar. Já repararam isso? O nosso a gente não consegue. Né? Então, a fé do grão de mostarda, que move montanhas, é, na verdade, a minha fé é tão grande que esse obstáculo que eu via de forma gigante, é desse tamanho. Porque eu estou vendo lá na frente. Jesus não chamou Paulo do vaso, ele seria o vaso, eu seria a videira, ele o vaso. Porque ele estava vendo o vaso já transformado, limpo de todas as sujeiradas. Ele via lá na frente, ele será o interlocutor da nossa... do reino de Deus. Ele que será o advogado, né, que vai trazer a mensagem, espalhar a mensagem para todos e os gentios também. Então a gente vê que a fé, mesmo desse tamanhinho, se ela for firme e forte, ela expande e pode produzir 30, 60, até 100 vezes mais, né? A fé em meio à tempestade, vocês lembram? Tá lá, eles foram lá pescar, daqui a pouco vem aquelas nuvens, eu assim, não, tá longe, vai ficar lá, daqui a pouco vem, e o barco balança para cá, nós vamos morrer! Socorro! Ele vai, acorda o mestre! E lá no ronco, lá tá contando carneirinho lá no céu. E aí foi acordado e falou assim, salva nós que nós vamos morrer! Ele falou, calma aí. Ele falou, tempestade, já deu, né? Vamos. Foge. E aí acalmou, né? E aí ele falou, homens de pouca fé, né? Em outra passagem ele fala, quanto tempo, né? Mas eu estarei com vós. Você tem que botar em prática aquilo que eu estou ensinando. A parábola do juiz injusto, né? Que fala que tinha uma senhora que tinha uma dificuldade, não sei se vocês lembram dessa. Eu não lembrava, eu tive que estudar. Da viúva, né? Da viúva, exatamente. E ela foi lá no juiz para pedir justiça, porque tinha acontecido com ela. E aí o juiz diz que eu não estou. Né? E ela lá tocava a campainha, ligava no zap, mandava mensagem, e ele ignorava. E ele não abria para não marcar o azulzinho, né? Porque se marcar azulzinho, diz que leu, não é isso? Né? Ele foi lá, desabilitou a notificação, para ninguém ver que ele está lendo. Mas de tanto que ela insistiu, ele mandou uma mensagem de voz para ela, tá bom, vou fazer. E aí Jesus contando essa história, falando, se esse que insistiu tanto, ele fez, insiste para o Papai do Céu que ele também vai fazer. Tenha fé, continua, perseverança.
Não desiste, faz a sua parte e continua. É justo, é certo, tá na lei de fraternidade e amor? Tá. Então você está no caminho certo, continua, porque talvez seja um teste na nossa vida. Talvez a insistência por uma coisa, se eu estou fazendo certo, estou seguindo o meu coração e estou fazendo certo, a gente insiste para que a coisa seja feita. Porque a gente quer para ontem, né? Assim, eu não mandei a mensagem para você porque é ontem, né? Eu quero que você responda antes de eu mandar a mensagem, né? Então, é esse tipo de atitude. Nós que somos pessoas ansiosas para o resultado. E a gente falou da parábola do semeador, que é sobre a perseverança, né? Porque dá fruto. Se a gente insistir, a terra, ela botar em lugar adequado, fortalecido, a nossa casa sob a rocha, vai dar frutos. A fé como visão espiritual. Ele deu exemplo, lembra quando Jesus já tinha sido colocado lá na gruta, na cova, e aí Maria chegou lá, né? Foi Maria de Magdala? Magdala chegou lá, e aí estava aberta, opa, cadê? Ixi, não está aqui, e agora? E de repente Jesus aparece para ela não reconhece, de repente olha, Senhor! E ela já queria agarrar, quem não queria, né, ver de novo, falando, opa, não estou preparado ainda não estou com meu pai, mas, né, pode dizer para todo mundo que sou eu. Ela correu, né, para lá para avisar para todo mundo. Gente, você não sabe da última. E aí eles ficaram meio assim, mas contaram. Aí Tomé chegou, meio atrasado. Qual é a boa? Qual é a fofoca? E aí falou assim, o Senhor voltou. Ela falou assim, conta outra, né? História de pescador. E ele falou, não, mas é verdade. Não estava acreditando. Veio, o Senhor apareceu com os furos nas mãos, falou, Tomé, olha aí os furinhos, olha o pé. Pega, pode pegar. E aí ele acreditou, ele falou, em verdade vos digo que aquele que acredita sem ver, né? Então mostra o exemplo da fé sem precisar ver. Sem precisar. E a fé que purifica e salva, como a gente falou, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que você nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque a gente não acredita mais que é só isso. É só uma experiência. E nós vamos voltar, né? Voltaremos, talvez até juntos, ou perto, vizinho, ou roommate, não sei, né? Ou no Brasil, vem encontrar aqui nos Estados Unidos. Ou vem aqui encontrar nos Estados Unidos. E aqui, continuando, um homem no mundo que fala, não melindreis a nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede contentes. Que a gente gosta de contar. Eles dizem que Jesus era jovial, né? Falando em parábola, até contar uma para vocês. Vocês iam à feira, aqui talvez, mas no Brasil, feira de rua? Né? É muito gostosa, né? Que você vai, as frutas, verduras, legumes, tudo fresquinho. A gente comprava na hora, tinha até peixe ou carne, tudo novo, assim, recém pescado e tal. Pastel, caldo de cana, né? E eu lembro que todo sábado meu pai levava e aí já era conhecido, tinha sei lá, o seu Zé ali, Dona Maria, e, né? Oi, tudo bem, isso aqui? Aí dá tchau, tinha um vendedor de fruta, né? E às vezes esquece de se despedir, e aí, dando tchauzinho para o vendedor de fruta, ele segurando uma mão na mão e fala assim, não pode, por quê? Não se pode dar adeus e a mamão. Né? Mas essa outra que eu vou falar, você vê de onde que vem as piadas, né? A brincadeira. Na esquina lá de onde eu morava, no condomínio lá no bairro, tinha uma serralheria, tipo é o hardware store aqui, né? Material de construção e tal, cali aqui na história.
E eles recebiam um material, então tinha um caminhão que chegou, eles estavam descarregando, e tinha um rapaz lá, parrudo, lá forte, né? Imagina, pegando no sol que brilha para o justo e para o injusto, para o bom e para o mal, estava lá brilhando para ele também, e ele lá suado, conferindo vergalhão. Sabe aquele vergalhão de construção grande, assim, que vai no caminhão inteiro? Só que no Brasil faz muito disso, né? Não usa capacete, não usa bota, não usa nem luva. Então ele estava fazendo sem luva. E conferindo o ferro, menino lá também, nem lembro o que a gente foi fazer lá, mas conferindo o ferro, ele se cortou puxando aquele vergalhão, aquele negócio grosso lá. E aí, meu pai falou, tá vendo? Quem confere ferro, com ferro será ferido. Quem confere ferro, olha só. Mas é uma piada. Então, para a gente finalizar, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como a entendia Jesus? A gente vê sempre essa pergunta aqui, né? A 886, que é bem famosa. Que aí fala: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ou seja, benevolência, a gente faz o bem sem escolher, sem olhar a quem, né? Como diz a expressão. E é indulgente para quando os outros têm imperfeições. E através dessa imperfeição, que eu também sou imperfeito, se uma dessas imperfeições me machucar, me magoar, rachar minha estrutura, eu perdoo para me libertar, né? Porque o perdão é mais sobre mim do que sobre o outro. Porque eu perdoo aquilo que me foi feito para eu continuar a minha vida, viver. O outro fez o que fez, ele se virar com Deus, né? Assim, no final, entre eu e Deus. Então, seja lá o que for. Então, é o famoso BIP, né? Que fala. Então, benevolência, o bem para todos, indulgência, que eu entendo que tolero, porque me toleram, né? Nas minhas imperfeições, e perdoo toda vez que eu ficar magoado, vigio, e aí, quando me abala, eu oro para reganhar a força que preciso, né? Então, readquirir essa força, essa energia, e siga em frente. Então, a gente já falou dos vossos inimigos, amar os nossos inimigos. E sobre amar os nossos inimigos, basicamente, ele explica aqui nessa pergunta, que amar os nossos inimigos não é virar saco de pancada, né? Como a gente viu num dos slides. É simplesmente eu não desejar o mal, não retribuir com o mal. A pessoa pensa, se ela fez isso, ela não está bem, hoje ela está doente, algo está acontecendo. Deus ajuda essa pessoa. Nem que seja, Deus, ajuda essa pessoa para eu poder ser ajudado. Ajuda essa pessoa para eu não me desequilibrar, por favor. Porque eu estou vendo que eu não dou conta, eu preciso da tua força para que as coisas sejam. E aqui no final, a gente aprende como material para a nossa casa íntima os verbos perdoar e amar. Essas novas palavrinhas para a gente se lembrar da indulgência, da benevolência, misericórdia e contentamento, que aquilo que eu passo, aquilo que eu tenho, é o que eu mais preciso para o meu adiantamento. Nesse exato momento, é o que eu necessito para a minha evolução nessa jornada. E essas velhas palavras que temos a esquecer, que é a vingança, o rancor, o ódio, que nada de bom traz para nós, faz ruir a nossa estrutura íntima. E, claro, esquecer das ofensas, né? Como a gente aprendeu. Então, vamos esquecer dessas ofensas, para que sejamos perfeitos. Então é isso, gente. Que sejamos como o rocha, firme e forte, paciente como vocês são. Muito obrigado. Nós agradecemos pelo esforço, pela palestra. Não. E alguma pergunta? Já sei que o Wilson está aqui, né? Incorporei o Wilson. Vocês têm alguma pergunta? Nada. Não, obrigado vocês e a casa por convidar.
Tem um espírito se aproximando de mim. É isso aí, gente. O Rodrigo já perguntou se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Eu só vou fazer um comentário sobre a questão do perdão aos inimigos, né? Que eu acho que isso é o maior desafio que a gente tem. Além dos pequenos desafios que a gente tem no dia a dia, perdoar o inimigo eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? E como foi colocado no finalzinho, eu acho que o exemplo maior da palestra, do estudo, foi aquele vídeo, né? Que é o perdão do filho em relação ao pai. E as ofensas foram grandes, né? Então a gente vê ali que esse desafio que aquele filho tem em relação ao pai, nós também temos em relação a todos aqueles que nos ofendem. E o que Jesus pede para a gente não é que a gente ame o inimigo da mesma maneira que a gente ama um pai, um filho, um irmão, e sim que a gente consiga perdoar a ofensa desse inimigo, né? Isso é o que Jesus se refere a amai o vosso inimigo. Porque ele sabe, ele tem plena consciência de que a gente não tem condição de amar o inimigo da mesma maneira que a gente ama aqueles que são mais próximos a nós. Então, o que ele pede para a gente é, começa perdoando. Esse é o nosso dever, tentar perdoar. Então, vamos lá. A gente tem o almoço hoje, o cheiro tá bom, a comida tá boa. Tem um aviso somente, que é na semana que vem, no domingo, tem o Garage Sale. Então, quem puder ajudar, a gente precisa de gente para carregar o caminhão aqui, 6 da manhã no domingo, e daí para carregar o caminhão lá, para trazer as coisas para cá às 5 da tarde. E quem puder comparecer lá no Mantena, a gente conta com vocês, porque sempre precisa de uma ajuda, né? Mais alguma coisa, gente? Vou pedir para o meu amigo Evandélio fazer a oração para a gente hoje. Oração surpresa. Querida Mãe Maria Santíssima, obrigado, Senhora, pela oportunidade bendita de retornar à família Amor e Luz, essa casa maravilhosa onde eu estudei, onde eu fiz muitos amigos, onde aprendi sobre amor, a caridade, a fraternidade, perdão. Eu peço à Senhora humildemente por todos os trabalhadores dessa casa, aqueles que já passaram aqui, aqueles que estão no momento trabalhando, aqueles que vão vir no futuro. Peço, Senhora, especialmente pela Dona Mara Brandão, que nos ajudou tanto nessa casa, com seu exemplo, com seu trabalho, com seu amor, com sua humildade. A Dona Elza D'Agosto, aquela mulher maravilhosa que participou conosco tantos anos, que ela possa estar hoje, Mãe, colhendo o fruto das boas sementes que ela plantou nesse lar, em nossos corações. Agradeço a todos vocês, meus irmãos, por ter caminhado comigo tantos anos. A cura da doença que eu adquiri uns anos atrás, eu devo grandemente a todos vocês, pelas orações, pelo carinho, pelas boas energias, pelas boas vibrações. Eu quero agradecer do fundo do coração, querida irmã Helena, doutor Maurício, doutor Bezerra de Menezes, a Senhora Nossa Mãe Santíssima e Jesus. Eu peço bênçãos infinitas para toda essa família, para todos os familiares, que essa casa possa estar sempre de portas abertas, atendendo com muito amor e carinho todos os irmãos que vêm aqui em busca da cura do espírito e do corpo. Muita paz, meus irmãos. Obrigado, Jesus e Nossa Mãe, por poder voltar aqui. As bênçãos que eu peço para mim, eu peço igualmente para todos vocês. Muita luz, muitas bênçãos, muita paz. A minha eterna gratidão a todos vocês. Que assim seja. Depois